Você sabe quais são os 10 princípios da aprovação em medicina? Meu nome é João Henrique Sandretti, eu sou ex-aluno do quadro e atualmente eu faço medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu estou no 4º ano da faculdade. E após mais de 5.000 alunos do quadro conquistarem aprovação nos cursos mais concorridos do país, o quadro notou um padrão. Todos esses alunos tinham 10 características em comum. Essas características foram tão essenciais para mim e para os outros alunos do quadro que conquistaram a tão sonhada vaga na universidade pública que nós chamamos essas características de princípios da aprovação. Esse é o segundo episódio de uma série de vídeos onde vamos revelar os 10 princípios da aprovação em medicina. O primeiro episódio, onde falamos os princípios 1 e 2, está fixado aqui no card para você assistir. Hoje nós vamos falar os próximos 3 princípios. E o primeiro deles é a disposição. Segundo o dicionário, a disposição pode ser encarada como uma vontade. Especificamente no nosso caso do vestibular, a gente está falando de estar disposto a pagar o preço da aprovação, a fazer o que precisa ser feito. Um ponto em comum entre todos os aprovados é que, além de querer passar em medicina, eles estudaram da forma correta e, o principal, estudaram pelo tempo necessário para que a aprovação acontecesse. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de vocês que estão aí do outro lado já ouviram de outras pessoas, e não importa a idade, não importa a situação, em vários contextos diferentes, a pessoa falar para você assim, eu queria ter feito medicina, eu sempre tive o sonho de fazer medicina, mas eu não consegui. E o que basicamente ali, no cerne da questão, difere quem consegue ser aprovado em medicina e quem não consegue passar em medicina. Basicamente, é que umas pessoas pagaram o preço necessário pela aprovação em medicina e outras não pagaram o preço necessário para a aprovação em medicina. Ser aprovado em medicina não é fácil. Passar numa universidade federal, num curso de medicina, é muito difícil. São anos de preparação e são muitas horas de estudo, milhares de exercícios, centenas de redação. Você precisa estar disposto a pagar esse preço. Se você não aceita que você vai ter que estudar como você nunca estudou na vida, da forma correta e pelo tempo necessário que for para conseguir passar, você não vai passar. Só passa quem aceita pagar o preço da aprovação. Então não importa você ver essa série de vídeos do quadro, aprender os 10 princípios da aprovação em medicina, consumir todo o conteúdo que vai te dar aí várias ferramentas para conseguir passar no vestibular, mas se você efetivamente não sentar a bunda na cadeira e estudar, você precisa pagar o preço para conquistar a aprovação. É aquela velha frase, só merece o topo da montanha quem aceita o risco da escalada. E quando a gente fala de aceitar pagar o preço, de fazer o que precisa ser feito para ser aprovado, a gente entra no próximo princípio, que é a priorização, que é priorizar os seus estudos. Segundo o dicionário, priorizar é colocar em primeiro lugar de importância, de urgência, determinada coisa. Então aqui a gente está falando de você priorizar a sua aprovação. Porque quando a gente fala, lá do primeiro princípio que a gente falou nesse vídeo, de fazer o que precisa ser feito, é você colocar ali o planejamento, colocar o seu estudo à frente da sua vontade. Muitas vezes a gente não está com vontade de estudar, mas a gente precisa, então a gente tem que fazer o que tem que ser feito, não o que a gente tem vontade. E quando a gente fala da priorização, de definir o seu estudo, a sua aprovação como uma prioridade, é nesse sentido. Você precisa colocar o seu estudo em primeiro lugar para você conseguir a tão sonhada vaga na universidade pública. Todos nós, como indivíduos, temos milhares de gostos diferentes. A gente muitas vezes gosta de um esporte, gosta de sair com a família, gosta de passear com os amigos, gosta de ir a festas. A gente tem vários gostos e vários hobbies. Mas quando a gente está falando ali do período do pré-vestibular, aquele ano de preparação, o estudo tem que ser a sua prioridade. E muitas vezes no seu horário ali, que é curto, o cobertor no vestibular ele é curto, você não vai ter tempo para tudo, você vai ter que priorizar o que é mais importante para você. E o seu estudo eventualmente vai ter que estar em primeiro lugar para você conseguir a aprovação. Então você vai ter que eventualmente abrir mão de alguma coisa. Vai ter que abrir mão de um hobby, vai ter que abrir mão às vezes de sair um pouco com seus amigos, de ir em algumas festas. Você vai ter que priorizar a sua aprovação. Só assim que ela vai acontecer. E além de priorizar a aprovação, esse princípio da priorização ele vai muito além. Quando a gente começa lá a falar do método, das técnicas de estudo, vocês vão ver que a palavra priorizar ela vai estar muito presente no estudo para o vestibular.
Desde priorizar o estudo, que é o princípio em si que a gente falou, mas em priorizar os conteúdos que são mais cobrados, priorizar a técnica de estudo que funciona mais para você, priorizar os assuntos que você tem mais dificuldade, priorizar redação e matemática, que são matérias mais importantes para sua nota no Enem. Então, todos esses pontos, né, eles giram em torno de você saber priorizar, você saber dar ordem de importância das coisas. Porque, infelizmente, na vida a gente não consegue abraçar o mundo. Então, se você quer ser aprovado no vestibular, você vai ter que fazer escolhas. E essas escolhas, elas devem levar em consideração o seu sonho, que é passar em medicina numa universidade pública. Por fim, depois que você aceita que você tem que pagar um preço e começa a priorizar a sua aprovação, você tem que fazer efetivamente tudo isso acontecer. E é aí que entra o terceiro princípio que a gente vai falar nesse vídeo, que é o condicionamento. Segundo o dicionário, condicionamento é providenciar o que é necessário para a realização de alguma coisa. E no caso do vestibular, a gente está falando de você providenciar o que é necessário para a sua aprovação. Quando a gente fala, né, a palavra condicionamento, a gente lembra lá muito do fitness, do exercício, da saúde, que é você estar condicionado, que é você estar preparado fisicamente para fazer um exercício, para fazer uma corrida. E aqui não é diferente. O vestibular, ele é como se fosse um exercício, ele é como se fosse um teste, uma maratona, uma corrida que você vai participar. E para chegar bem e performar bem no dia, você tem que se condicionar antes desse evento. Você tem que treinar. E o condicionamento nada mais é do que isso. É você providenciar tudo o que vai ser necessário para chegar no dia da prova e ter um bom resultado. Tá, mas se condicionamento é providenciar o que é necessário para que a aprovação aconteça, o que é realmente necessário para a aprovação acontecer? Basicamente é criar um hábito de estudo. É ter o seu estudo como um hábito. É só a gente fazer uma analogia novamente aos esportes. Quando a gente fala, né, de um atleta que está se condicionando para determinado evento, para determinada prova, para determinada atividade física, ele está treinando diariamente para aquilo. Ele está se condicionando através de um treino e de uma dedicação que é diária. Ou seja, o treinamento faz parte da rotina dele. E aqui não é diferente, você tem que se ver como um atleta. Se o Enem, se o vestibular que você vai prestar, se ele é a sua prova, o seu teste, o seu campeonato, você tem que se condicionar diariamente, com um hábito, com um treino diário para esse evento. Portanto, nesse vídeo você viu que para passar em medicina você precisa aceitar pagar o preço, né, fazer o que é necessário, você precisa priorizar a sua aprovação e você precisa tornar o seu estudo um hábito. Agora, se você quer receber os outros vídeos dessa série e não perder nenhum dos 10 princípios da aprovação em medicina, comenta princípios embaixo desse vídeo e segue o Instagram do Quadro EAD.